Bom, e para falar sobre essa tumultuada audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na CCJ da Câmara, o Jornal da Manhã recebe agora o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Tudo bem, deputado? Líder, aliás, titular da CCJ da Câmara. Obrigada pela participação, bem-vindo. Bom dia a todos que acompanham o programa. Uma satisfação mais uma vez participar com vocês. Satisfação nossa. Deputado, o que achou da participação do ministro ontem? Acha que ele esclareceu as principais das dúvidas? E também qual a avaliação do senhor com relação a esse clima, essa troca de ofensas entre lulistas e oposição? O que mostra esse clima, esse ambiente? Olha, lamentavelmente, o que nós observamos é que, dos dois lados, existe uma busca constante de se retroalimentar por essa polarização que não leva o debate que o país precisa. Nossa visão é que nós precisamos entender quais são as posturas que o Ministério adotará como critério, como requisito, como prioridade do seu exercício nos próximos 4 anos. Uma preocupação que ficou em relação ao dia 8 de janeiro, e que, se o ministro não tinha as informações adequadas da ABIN, por não receber informação, é sempre preocupante, porque nós estamos sempre sujeitos a ter um atentado à democracia, como ocorreu no dia 8, e o Ministério da Justiça não ter as informações suficientes para poder contê-lo, o que é uma preocupação e precisa ficar no radar. E a outra questão é que nós precisamos debater efetivamente a punibilidade efetiva dos grandes criminosos do nosso país. E por isso, nós ontem reafirmamos e queremos a postura do Ministério da Justiça em relação à nossa emenda constitucional, que foi aprovada na CCJ, que é a segunda instância. Senão nós vamos continuar tendo uma pequena casta da sociedade, 4%, que chegam ao Supremo Tribunal Federal, e esses 4%, na sua grande maioria, são os grandes corruptores do Brasil e também, infelizmente, os mega narcotraficantes que controlam essas grandes facções criminosas que detêm poder no nosso país. Então, sem punibilidade, infelizmente, nós não vamos conseguir avançar. E é o que nós queremos do Ministério da Justiça, que ele tenha uma visão de legalidade e principalmente de busca de um Estado tranquilo para toda a sociedade brasileira. Deputado Manente, a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, deputado Alex Manente. Minha pergunta é isso. O senhor acabou de tocar no assunto crucial. Nós precisamos combater essas facções criminosas que, na verdade, está fazendo o país ficar refém delas, cada vez mais, aumentando o tráfico de drogas. O Brasil hoje é o maior exportador de cocaína do mundo, controlando os presídios brasileiros. O que o Congresso Nacional e essa CPI pode começar como vamos dizer assim, um momento de iniciar um processo para levar a sério esse assunto que todo mundo acaba varrendo para debaixo do tapete, e cada vez mais essas facções criminosas ganham importância, peso e relevância, inclusive política? Exatamente. Bom dia, Dávila. Uma satisfação responder uma pergunta tão importante. Nós precisamos, de fato, punir efetivamente aqueles que são os detentores do controle dessas facções criminosas no Brasil. Pormenorizar e colocar para quem está apenas na comunidade, responsável e sendo a ponta mais frágil dessa cadeia criminosa que existe no Brasil, é apenas empurrar para debaixo do tapete, até porque esses são rapidamente punibilizados, não têm estrutura adequada, enquanto os grandes mega narcotraficantes, os grandes líderes dessas quadrilhas organizadas, acabam utilizando de todos os instrumentos. Nós temos um exemplo recente que foi do André do Rap, um dos maiores líderes de facção criminosa, conseguindo ser foragido exatamente porque, mesmo com uma preventiva, condenado em segunda instância, ele está foragido. Então, enquanto nós não mudarmos essa rotina de punir efetivamente os líderes efetivos dessas facções criminosas, nós vamos continuar vendo proliferar no nosso país esses aviõezinhos, essas pessoas que utilizam disso para sobreviver dentro da cadeia econômica da facção criminosa. Não é eles que nós temos que buscar, é punir efetivamente quem organiza, lidera e quem faz toda essa operação de narcotráfico no Brasil. Deputado, a pergunta de Amanda Klein. Deputado, bom dia. Vou mudar um pouquinho o assunto para outro tema que também é bastante urgente, esse embate entre Câmara e Senado em torno do rito de tramitação das MPs. Houve várias reuniões nos últimos dias, inclusive uma ontem entre Lira e Pacheco. A Câmara, através do Lira, fez algumas propostas de aumentar o número de representantes da Câmara, de deputados, nas comissões mistas, mas Pacheco já indicou que o Senado não
aceitará, que os líderes entre os senadores não aceitarão essa proposta, e ele argumenta que é um sistema bicameral, ou seja, a Câmara e Senado têm que ter o mesmo peso nessas comissões mistas, embora o Senado tenha 81 senadores e a Câmara 513 deputados. No fim, se uma das casas rejeitar determinada medida provisória ou projeto de lei, aquilo não prospera e não é aprovado de qualquer forma. A argumentação dele não parece bastante sólida, não faz sentido, e se não houver essa aceitação por parte do Senado, a Câmara dispõe de alguma outra proposta? Como se resolverá essa contenda? Olha, Amanda, bom dia. É uma pergunta bastante oportuna, porque nós estamos vivendo uma discussão de uma luta pelos poderes e nós precisamos de fato, pacificação, união e avanço. Primeiro, nós temos que entender que a pandemia trouxe a possibilidade de nós aperfeiçoarmos determinados ritos que ocorriam dentro do Congresso Nacional. Desde a votação, hoje era muito mais ágil, fácil, todos os deputados participam, diferente de momentos atrás da pandemia. E também outra questão que é muito importante, que é a possibilidade de fazer adequação de representatividade da Câmara e do Senado. Nós temos em todos os outros escopos de requisitos a participação proporcional, seja em CPI, seja na Comissão Mista do Orçamento, e na nossa avaliação, a Comissão Especial precisa ter uma representatividade adequada do que significa os 513 deputados e o que significa os 81 senadores. E outra questão importante, acho que o rito constitucional é um rito moroso, que não traz o debate oportuno e continua inserindo uma série de temas durante o exercício da comissão que não são apropriados à medida provisória. O governo precisa desaprender a governar por medida provisória. Esse é um outro problema que nós temos no Brasil. Nós temos 80 medidas provisórias. O governo utilizou desse expediente, já não esse governo passado e os anteriores, utilizam de um expediente que é uma medida provisória, que tem apenas um escopo momentâneo para poder se valer de uma legislação permanente. E na nossa visão não é esse o caminho da medida provisória, não é essa a constitucionalização da medida provisória, não é esse o instrumento que é utilizado. Então nós temos que rever o rito, o Senado precisa entender. Acho que enquanto nós não tivermos, e essa é a posição do Cidadania, enquanto nós não tivermos uma sintonia desse novo rito, nós precisamos cumprir o anterior. Acho que não podemos votar medidas provisórias pelo um rito que não está adequado entre as duas casas e pelo presidente do Congresso Nacional, mas é necessário nós entendermos o que significa a medida provisória, e ela não pode ser utilizada a todo momento, como nós vimos em todos os governos, e também nós precisamos ter uma adequação da proporcionalidade do que significa os 513 deputados e os 81 senadores. Enquanto isso, na nossa avaliação, não é possível avançar em nenhuma medida provisória, porque isso traria um enorme efeito negativo à sociedade nessa disputa de poder. Deputado, no começo da entrevista o senhor falou da prisão após a condenação em segunda instância. A gente já falou sobre esse tema com o senhor mesmo inúmeras vezes nos últimos 3 anos praticamente, porque o senhor é inclusive responsável pela PEC em tramitação no Congresso Nacional, e isso não andou, não teve apoio político até agora, ficou totalmente uma proposta engavetada no Congresso Nacional. O senhor acha que há estrutura política, apoio político para que isso saia do papel agora, ou menos ainda do que na comparação com os últimos anos, deputado? Eu acho, Thiago, que tem uma questão muito importante que eu disse ontem ao ministro. Eu acho que agora a gente não fulaniza mais essa PEC, que infelizmente, por conta da prisão à época do presidente Lula, fulanizou demais uma PEC que tem uma iniciativa de uma abrangência muito mais ampla do que para um CPF específico. Eu sempre disse aqui, esses 3 anos vocês participaram ativamente dessa batalha que nós temos, que é uma revisão do nosso ordenamento jurídico, que é totalmente inadequado a um país que quer ser justo. Seja no âmbito criminal, onde, como eu disse ontem ao ministro, 4% consegue chegar ao Supremo Tribunal Federal, postergando até 20, 25 anos o início do cumprimento da pena, e 40% da nossa sociedade, esse que está lá na periferia, como ele disse, não pode ter preconceito com o pobre, mas a nossa justiça tem, porque 40% não recorre à segunda instância, porque não tem estrutura para fazê-lo, então ela é condenada com trânsito em julgado na primeira instância. Enquanto nós não tivermos um entendimento de igualdade na nossa justiça, o Brasil nunca será um país igual e justo. E nós precisamos convencer, não pela
pelo debate do PT ou do Bolsonaro, nós temos que convencer pelo que a sociedade espera. O cidadão, eu disse ontem ao ministro, não é justo alguém que recebe uma aposentadoria, tem o direito de revisar, demora 25 anos, porque o INSS, por força constitucional, tem que ir até a última instância. Ela recebe a aposentadoria se estiver viva, a sua revisão e seu direito depois de 25 anos, que é um absurdo. Então, ou nós conscientizamos que é necessário fazer uma reforma do ordenamento jurídico brasileiro para ter um país de igualdade, de condições efetivas de todos buscarem a justiça no tempo adequado e receberem seu direito no tempo oportuno e fazer a punibilidade daqueles que cometem crime no país de maneira igual, ou nós, infelizmente, nós vamos continuar debatendo item por item, problema por problema e nunca chegar a uma solução porque não tem uma igualdade no principal pilar da democracia, que é a nossa justiça. Então, eu acredito, vou defender, vou continuar insistindo para que a gente consiga ampliar esse debate que é, na minha opinião, o mais importante para o país, porque nenhuma reforma será suficiente se não tiver uma justiça balizadora para o nosso país. E, deputado, só para a gente encerrar, uma última vez sobre a CCJ de ontem, para quem nos ouve, assiste e não acompanhou a comissão ontem, por que tanta briga na sessão? Por que foi tão questionada a visita de Dino à favela da Maré e a conduta do próprio governo no 8 de janeiro? Olha, é uma visão, como eu disse logo no início, nós, infelizmente, as narrativas que são contadas são sempre baseadas em fatos específicos para polarizar. E é uma busca de uma retroalimentação entre bolsonaristas e lulistas. E o Brasil não pode ficar refém apenas desse debate. É necessário nós debatermos efetivamente os problemas do país. No dia 8, se o governo tem responsabilidade ou quem tem que ser punido, culpabilizado, porque ofender a nossa democracia nós não permitiremos. E a pergunta que eu fiz ao ministro não é sobre já o que aconteceu, é no próximo atentado à democracia, se nós estamos preparados para poder defender novamente a democracia. Eu acho que esse é o grande ponto, e não apenas polarizar uma disputa em qualquer situação que existe, porque isso esconde efetivamente as necessidades do desafio que o Brasil tem de enfrentar as diferenças que existem na justiça, as diferenças sociais, os problemas efetivos do nosso país. E um ministro da Justiça que vai a um complexo, se tem algum indício de que foi integrado com a facção criminosa, que se apure. Agora, não pode ser esse o debate do nosso país. Nós temos que punir efetivamente aqueles que cometem crime diariamente no nosso país e que acabam passando despercebidos por força da nossa legislação. Então, eu acho que essa polarização prejudica o país. Eu sempre digo, se nós temos um problema, a gente não pergunta para a pessoa se ela é Lula ou Bolsonaro, a gente tem que pensar no problema de todos os brasileiros. E esse debate, infelizmente, enviesa o nosso país, diminui a atenção aos problemas reais e faz com que o debate seja limitado na Câmara dos Deputados para não enfrentar efetivamente os problemas que temos no país. Deputado federal do Cidadania de São Paulo, Alex Manente, titular da CCJ da Câmara. Deputado, obrigada pelos esclarecimentos, pela participação por aqui. Boa semana, boa quarta. Muito obrigado por todos aí. Valeu, boa.